19. Glauco. Seria bom que o recordasse para mim, porque já não me lembro mais com exatidão. Sócrates. Qualquer outro, Glauco, poderia falar assim. Mas um homem como você, entendedor em matéria de amores, não deve esquecer que todos os jovens impressionam e perturbam o coração de quem ama os rapazes e tem um caráter amoroso, parecendo-lhe que todos sejam dignos de seus cuidados e de seu afeto. Vocês não procedem assim mesmo com os belos rapazes? Aquele que tem nariz achatado, vocês o elogiam e dizem que é gracioso. Aquele que tem o nariz aquilino, dizem que é real. Aquele que representa o meio termo, dizem que é perfeitamente proporcional. Dos rapazes de pele escura, dizem que possuem um aspecto marcial. Dos louros, vocês dizem que são filhos dos deuses. E quem teria inventado a expressão da cor de mel, senão um amante que queria disfarçar a palidez, mas que a suporta facilmente, desde que o rapaz amado se encontre na flor da idade? Resumindo, vocês lançam mão de qualquer pretexto e dizem tudo para não deixar escapar nenhum rapaz no esplendor de sua juventude. Glauco. Se você faz alusão a mim, dizendo que os apaixonados se comportam assim, consinto, mas somente no interesse de sua tese. Sócrates, aqueles que gostam do vinho se comportam acaso de modo diverso? Não buscam qualquer pretexto para provar toda espécie de vinho? Glauco, por certo. Sócrates, você já observou, acredito, que os ambiciosos, se não puderem comandar um exército, comandam um terço de sua tribo. Se não lhes for dado receber honrarias de personalidades poderosas e acima de seu grau, se contentem em sentir-se estimados por pessoas de classe inferior e decadente, porquanto são ávidos por toda espécie de honra. Glauco, sim, é verdade. Sócrates, agora responda. Quando dizemos que alguém deseja alguma coisa, pretenderíamos dizer que a deseja por inteiro ou somente em parte? Glauco, integralmente. Sócrates, então deveríamos dizer que também o filósofo aspira à sabedoria por inteiro e não apenas em alguma parte dela? Glauco, sim. Sócrates, mas quem tem dificuldade em aprender, sobretudo se é jovem, não capta ainda o que vem a ser o bem e o que não. Poderíamos dizer que não ama a ciência nem a filosofia. Precisamente como de quem não come com gosto, dizemos que não tem apetite, que não quer comer e que é enjoado? Glauco, com razão o diríamos. Sócrates, aquele, porém, que demonstra gosto por todo saber e se dedica com alegria ao estudo sem jamais se enjoar, poderíamos considerá-lo com justiça um filósofo, ou não? Glauco, então haveria filósofos em grande número e até bem estranhos, porque se deveria incluir entre eles todos os amantes dos espetáculos que os assistem pelo prazer que sentem em aprender, e seria muito estranho classificar entre os filósofos os amantes dos concertos, eles que não se moveriam com gosto nem para ouvir debates e discussões como as nossas, ao passo que acorrem a qualquer lugar, como se tivessem os ouvidos voltados somente para isso, a fim de ouvir os corais de Dionísio percorrendo cidades e povoados. Deveríamos considerar realmente filósofos todos eles e outros que se dedicam de modo similar a coisas desse tipo e a artes que pouco valem? Sócrates, certamente que não, pois esses somente se assemelham a filósofos. 20. Glauco. Quais seriam, pois, a seu ver, os verdadeiros filósofos? Sócrates, aqueles que se comprazem em contemplar a verdade. Glauco, está bem, mas explique-se melhor. Sócrates, não é nada fácil explicá-lo a outros, mas acho que você estará de acordo pelo menos num fato. Glauco, qual? Sócrates, que o bem e o mal são duas coisas opostas. Glauco, sem objeção. Sócrates, sendo duas, cada uma delas é independente da outra. Glauco, também isso é verdade. Sócrates, o mesmo se dá com o justo e o injusto, o bem e o mal e com todas as ideias. Vale sempre o mesmo princípio. São coisas que subsistem por si mesmas, mas consideradas em suas relações com as ações, com os corpos e entre elas, cada uma delas parece múltipla. Glauco, tem razão. Sócrates, neste sentido, portanto, distingo aqueles apaixonados por espetáculos, pelas artes e pelas atividades que você mencionava daqueles de quem estamos falando agora. Somente esses podem ser chamados com justiça de filósofos. Glauco, o que você pretende dizer? Sócrates, os apaixonados por conceitos e espetáculos gostam das belas vozes, das belas cores, das belas formas e de tudo aquilo em que se manifestam, mas seu intelecto é incapaz de reconhecer e de apreciar a natureza do belo em si. Glauco, realmente é assim. Sócrates, e não são raros aqueles que conseguem chegar a captar o belo em si e contemplar a sua essência? Glauco, mas que dúvida! Sócrates, aquele, portanto, que reconhece as coisas belas, mas não a beleza em si, e é incapaz de seguir quem a explique para ele, você acha que vive desperto ou está dormindo? Pense bem. Tanto durante o sono quanto em vigília, sonhar não consiste por acaso em tomar uma coisa semelhante a outra, não por imagem, mas pela própria coisa? Glauco,
Sim, e diria que uma pessoa nesse estado está sonhando. Sócrates, pelo contrário, aquele que acredita na existência da beleza absoluta e consegue descobri-la dentro de si e nas coisas que dela participam, sem, no entanto, confundir essas com sua essência e a essência com estas, você acha que aquele vive em estado de vigília ou de sono? Glauco, em estado de vigília, certamente. Sócrates, logo podemos definir corretamente conhecimento, o pensamento de quem compreende isso, mas opinião, aquilo que de quem se baseia na aparência? Glauco, perfeitamente. Sócrates, se o homem a quem atribuímos opiniões, mas não conhecimento, se indignasse conosco e nos acusasse de mentira, teríamos como acalmá-lo e convencê-lo com brandura, sem contudo revelar-lhe sua doença? Glauco, seria necessário agir assim. Sócrates, pois bem, como deveríamos falar a ele? Você pretenderia que o interrogássemos dizendo que, se algo souber, não o invejaríamos, ao contrário, ficaríamos contentes? Poderíamos dizer-lhe, responde a esta pergunta. Quem conhece, conhece alguma coisa ou não conhece nada? Vamos, Glauco, responda você por ele. Glauco, responda que conhece alguma coisa. Sócrates, e este alguma coisa existe ou não existe? Glauco, existe. Do contrário, como se poderia conhecer? Sócrates, logo, sob qualquer ponto de vista, estamos convencidos de que aquilo que existe completamente é de todos os modos cognoscível, ao passo que aquilo que não existe de modo nenhum é absolutamente incognoscível? Glauco, estamos absolutamente certos disso. Sócrates, mas se uma coisa é tal que pode ser e não ser, não seria o meio termo entre o ser puro e simples e o não ser absoluto? Glauco, sim. Sócrates, se, pois, o conhecimento tem por objeto o ser e a incognoscibilidade é a característica necessária do não ser, para essas coisas intermediárias precisas, se existe, procurar alguma coisa intermediária entre a ignorância e a ciência? Glauco, precisamente. Sócrates, a opinião é alguma coisa? Glauco, sem dúvida. Sócrates, distinta da ciência ou idêntica a ela? Glauco, distinta. Sócrates, assim a opinião se refere a um objeto e a ciência a outro, cada uma segundo a sua própria natureza. Glauco, assim mesmo. Sócrates, e a ciência não se refere por sua natureza ao ser, ao conhecimento daquilo que é o ser? Parece-me conveniente, no entanto, fazer uma distinção preliminar. Glauco, qual? 21. Sócrates. Vamos definir as faculdades como uma espécie de seres, graças às quais nós podemos o que podemos e qualquer outra coisa que seja possível. Assim, por exemplo, entre as faculdades se incluem a visão e a audição. Você entende realmente o que quer dizer por este designativo genérico? Glauco, sim, entendo. Sócrates, acompanhe então o meu pensamento. Numa faculdade não vejo cor, nem forma, nem qualquer outra das características semelhantes que se encontram em muitos outros objetos e que permitem distingui-los entre si. Numa faculdade, leve em consideração somente a sua essência e seu efeito, e é assim que confira a cada uma um designativo, e esse é o mesmo para aquelas que dizem respeito ao mesmo objeto e produzem o mesmo efeito ao passo que atribuem um designativo diverso àqueles que se relacionam a um objeto diferente, e produzem efeito diferente. E você como as distingue? Glauco, da mesma maneira. Sócrates, vamos retornar agora ao nosso problema, caro amigo. Você acha que a ciência em si é uma faculdade ou se refere a outra categoria? Glauco, pelo contrário, eu a considero a mais vigorosa de todas as faculdades. Sócrates, e a opinião, vamos classificá-la entre as faculdades ou em outro tipo de coisa? Glauco, de modo algum. Aquilo que nos possibilita ter uma opinião é exatamente só a opinião. Sócrates, mas há pouco você admitia que a ciência e a opinião não são idênticas? Glauco, sim, porque como poderia um homem inteligente confundir o que é infalível com o que não é? Sócrates, muito bem. Com isso é óbvio que não reconhecemos a diversidade existente entre a opinião e a ciência. Glauco, certamente. Sócrates, logo cada uma dessas duas faculdades tem um objeto e um efeito próprios? Glauco, necessariamente. Sócrates, a ciência se refere ao ser, ou seja, conhece o que é? Glauco, sim. Sócrates, a opinião, assim dizemos, capta as aparências? Glauco, sim. Sócrates, conhece o mesmo objeto da ciência? A mesma coisa será ao mesmo tempo cognoscível e opinável? Ou isso é impossível? Glauco, impossível de acordo com as nossas premissas. Se as faculdades se referem a objetos diversos e se essas duas, a opinião e a ciência, são ambas faculdades, uma diversa da outra, como estamos afirmando, segue-se que o mesmo objeto não pode ser cognoscível e ao mesmo tempo opinável. Sócrates, logo, se o ser é cognoscível, aquilo que é opinável deve representar alguma coisa diversa do ser? Glauco, exatamente, algo de diverso. Sócrates, então o objeto de opinião é o não ser? Ou é impossível também que o não ser seja objeto da opinião? Pense bem. Quem opina não expressa sua opinião sobre um objeto? Ou sua opinião pode não ter conteúdo algum? Glauco, isso não. Sócrates, isso quer dizer então que quem emite uma opinião visa alguma coisa de específico? Glauco, sim. Sócrates, o não ser, porém, não é algo de específico porque propriamente não é nada.
Glauco, por certo. Sócrates, atribuímos ao não ser necessariamente a incognoscibilidade e ao ser o conhecimento? Glauco, correto. Sócrates, logo, não há opinião nem do ser nem do não ser? Glauco, não mesmo. Sócrates, então nem a ignorância nem o conhecimento podem ser opinião? Glauco, parece que não. Sócrates, ela está, portanto, excluída dessas porque supera em clareza o conhecimento e em obscuridade a ignorância? Glauco, nada disso. Sócrates, não lhe parece, porém, que a opinião seja alguma coisa de mais obscura que o conhecimento e de mais claro que a ignorância? Glauco, certamente. Sócrates, então ela está entre as duas? Glauco, sim. Sócrates, logo a opinião é uma coisa intermediária entre essas? Glauco, precisamente. Sócrates, não dissemos antes que, se alguma coisa se revelasse ao mesmo tempo ser e não ser, encontrar-se-ia meio termo entre o ser puro e simples e o absoluto não ser, e por isso não seria objeto nem da ciência nem da ignorância, mas sim do que subsiste no meio entre a ignorância e a ciência? Glauco, é verdade. Sócrates, não acabamos de ver agora que a meio termo entre duas está exatamente o que chamamos de opinião, entre as duas está exatamente o que chamamos de opinião? Glauco, sim. 22. Sócrates, resta-nos descobrir, pelo que parece, aquilo que participa de ambos, do ser e do não ser, ao qual não se pode conferir corretamente o designativo nem de um nem de outro no estado puro. Se o descobrirmos, deve ser considerado com toda a justiça como objeto da opinião, conferindo os extremos aos extremos e as coisas intermediárias à faculdade intermediária. Não é assim? Glauco, assim mesmo. Sócrates, isso posto, que responde o nosso valoroso opositor que não acredita na existência do belo em si e da ideia correspondente que o belo permanece sempre imutável, mas em vez disso crê na multiplicidade das coisas belas, como bom amante dos espetáculos que não suporta ouvir falar da unicidade do belo, do justo e assim por diante? A ele diríamos, pois, caríssimo, entre as muitas coisas belas não há uma só que seja feia? E entre as coisas justas, uma só que seja injusta? E entre as coisas sagradas, uma só que não seja ímpia? Glauco, pelo contrário, dirá que é inevitável que em certa medida pareçam belas e feias, justas e injustas, e assim também para as demais. Sócrates, mas as quantidades duplas não podem parecer a metade além do dobro? Glauco, por que não? Sócrates, e as coisas grandes e pequenas, leves e pesadas, lhes convém os designativos que lhes conferimos mais que os opostos? Glauco, não, mas cada uma delas participará sempre dos dois designativos contemporaneamente. Sócrates, e cada uma delas numerosas coisas corresponde ao próprio designativo mais do que não lhe corresponda? Glauco, essa é uma pergunta que se assemelha às adivinhações que eram feitas nos banquetes e ao enigma infantil do eunuco, que fere um morcego e pede para adivinhar com que coisa e contra que coisa ele atirou. Com efeito, também essas questões podem ser interpretadas em dois sentidos, antes que concebê-las univocamente como existentes ou inexistentes, ou as duas coisas juntas ou nenhuma das duas. Nota de rodapé. A adivinha era posta da seguinte maneira: um homem que não é homem não vendo um pássaro que não é pássaro, pousado sobre árvore que não é árvore, lhe atira e não lhe atira uma pedra que não é pedra. A explicação era esta: um eunuco, vendo mal um morcego pousado sobre um caniço, lhe atira sem atingi-lo uma pedra pomes. Sócrates, você sabe, portanto, como considerá-las. Poderia colocá-las em lugar melhor do que entre o ser e o não ser? De fato, não são mais obscuras do não ser, e, portanto, não podem ser mais inexistentes que esse. Por outro lado, nem mais claras que o ser, e, portanto, não podem ser mais existentes que esse. Glauco, evidentemente. Sócrates, descobrimos pelo que parece que as múltiplas opiniões do comum dos homens sobre o belo e sobre todo o resto giram, por assim dizer, entre o não ser e o ser puro e simples. Glauco, de fato é assim. Sócrates, já convimos antes também que se tivesse esclarecido alguma coisa desse tipo, isso deveria ser considerado como objeto da opinião e não do conhecimento, porque com esta faculdade intermediária captamos o que ocupa o espaço entre o ser e o não ser. Glauco, sim, assim concordamos. Sócrates, aqueles, portanto, que veem a multiplicidade das coisas belas, mas não o belo em si, e são incapazes de seguir aquele que os guia a isso, e sabe ainda compreender a multiplicidade das coisas justas, mas não a justiça em si, e assim por diante com relação a todo o resto, diríamos que esses possuem uma opinião sobre cada coisa, mas não conhecem nada daquilo sobre que a possuem. Glauco, é inevitável. Sócrates, mas aquele que contempla cada coisa em sua essência imutável, não diríamos que esse sim tem conhecimento antes que a opinião? Glauco, isso é igualmente inevitável. Sócrates, não poderíamos dizer, portanto, que uns abraçam e amam as coisas que são objeto de conhecimento
conhecimento e outros daquelas que são objeto de opinião? Não se lembra que dissemos que esses últimos gostam das belas vozes, das belas cores e assim por diante, mas não conseguem levar em consideração a existência da beleza em si? Glauco, lembro sim, Sócrates. Erraríamos, portanto, se os chamássemos de amantes da opinião antes que filósofos? Eles teriam por que se irritar profundamente conosco por falarmos assim? Glauco, se acreditarem em mim, não, porque não é lícito irritar-se por causa da verdade. Sócrates, em decorrência, deveriam ser chamados filósofos e não amantes da opinião, aqueles que abraçassem a essência de cada coisa? Glauco, sem sombra de dúvida. Livro número 6. 1. Sócrates. Finalmente, caro Glauco, conseguimos distinguir os filósofos daqueles que não são, mas que canseiam. Glauco, não teria sido fácil fazê-lo com palavras mais breves. Sócrates, acredito que não. Acho, porém, que o resultado poderia ter sido melhor se tivéssemos podido falar somente a respeito desse problema sem nos delongarmos em tantas outras discussões para verificar a diferença existente entre a vida do justo e a do injusto. Glauco, que nos resta agora? Sócrates, nada além das consequências. Estabelecido que são os filósofos aqueles que podem compreender o que é eternamente imutável, ao passo que não o são aqueles que se perdem na multiplicidade das coisas mutáveis, cumpre ver a qual dos dois deveríamos confiar o governo dos estados. Glauco, como seria possível dar uma resposta adequada a essa pergunta? Sócrates, deveria ser nomeado guardião aquele dentre os dois que fosse capaz de manter em vigor as leis e os costumes da república. Glauco, correto. Sócrates, valeria a pena se questionar se uma coisa qualquer deveria ser guardada por um cego ou por alguém com vista perspicaz? Glauco, claro que não. Sócrates, pois que diferença você nota entre os cegos e aqueles realmente privados do conhecimento de todas as coisas porque não trazem na alma nenhum modelo claro e não podem sequer olhar como fazem os pintores para a verdade ideal e a ela se referir constantemente e contemplá-la com a máxima atenção possível para estabelecer e conservar desse modo, se for o caso, as leis humanas sobre as coisas belas, justas e boas? Glauco, por Zeus, não noto muita diferença. Sócrates, iríamos estabelecer guardiões estes ou aqueles que conhecem a essência de cada coisa e não são inferiores a eles, nem em experiência, nem em qualquer outra virtude? Glauco, estranho seria escolher outros, mesmo não sendo menos capazes que estes que seriam superiores precisamente neste conhecimento que se constitui na maior qualidade. Sócrates, não deveríamos explicar agora como poderiam acumular as duas qualidades? Glauco, por certo, Sócrates, como dizemos no início de nossa discussão, antes de mais nada, é preciso compreender a sua natureza. Estou certo de que, uma vez descoberta plenamente, deveremos admitir também que essas pessoas podem reunir em si ambas as qualidades e, por essa razão, só elas poderiam ser colocadas para reger os destinos dos estados. Glauco, de que maneira haveríamos de descobrir isso? 2. Sócrates, com relação às naturezas filosóficas, devemos reconhecer que elas anelam sempre captar o que lhes pode desvendar aquela essência eterna que não pode ser alterada pela geração e pela corrupção. Glauco, podemos admiti-lo sem restrição. Sócrates, além disso, os filósofos amam toda essa essência e não omitem dela voluntariamente qualquer parte, pequena ou grande, mais preciosa ou menos. Isso já explicamos ao falar dos ambiciosos e dos apaixonados. Glauco, você tem razão. Sócrates, veja agora se não é indispensável encontrar também outra característica na natureza de quem deve se tornar tal como descrevemos. Glauco, isto é... Sócrates, a sinceridade e a recusa em admitir uma mentira voluntária, pelo contrário, o ódio por ela e o amor pela verdade. Glauco, isto é lógico, claro. Glauco, aliás, Sócrates, não é somente lógico, caro amigo, mas é rigorosamente necessário que uma pessoa naturalmente inclinada ao amor ame tudo que é consanguíneo e afim da pessoa amada. Glauco, correto. Sócrates, pode-se, no entanto, encontrar algo que, mais que a verdade, seja afim da sabedoria? Glauco, e de que modo, Sócrates? Seria possível que a mesma natureza amasse a sabedoria e também a mentira? Glauco, de modo algum. Sócrates, logo quem ama verdadeiramente o conhecimento deve, desde jovem, aspirar a toda a verdade com todas as forças? Glauco, certamente. Sócrates, mas se uma pessoa dirige intensamente os próprios desejos para um só objeto, sabemos que ela deseja com menos intensidade todo o resto como uma torrente desviada para uma só direção. Glauco, por certo. Sócrates, assim, aquele que tiver dirigido os próprios desejos para o conhecimento e para as outras atividades intelectuais, busca, a meu ver, somente o puro prazer da alma e despreza os prazeres físicos, se é filósofo realmente, e não só na aparência. Glauco, deve ser realmente assim. Sócrates, um homem de tal caráter é, portanto, moderado e em nada ávido, pois as razões que levam outros a correr atrás de riqueza sobre ele não exercem influência alguma. Glauco, é assim mesmo. Sócrates, quando se procura distinguir aquele que é naturalmente filósofo daquele que o não é, precisa-se levar em conta outro aspecto.
Glauco, qual? Sócrates, que sua alma não esconda alguma baixeza, porque a mesquinhez espiritual é o pior obstáculo para quem aspira a abraçar de modo definitivo a totalidade das coisas humanas e divinas. Glauco, nada mais verdadeiro do que isso. Sócrates, se ao contrário o intelecto é dotado da grandeza e da visão total dos tempos e dos seres, você acha que ele pode considerar a vida humana como uma coisa importante? Glauco, impossível. Sócrates, um homem desses não haverá de considerar, portanto, nem a morte como um mal? Glauco, em absoluto. Sócrates, pelo que parece, portanto, uma natureza vil e mesquinha não tem nada a ver com a verdadeira filosofia? Glauco, parece-me que não. Sócrates, e então, é acaso possível que um homem equilibrado e isento de avidez, de mesquinhez, de soberba, de vaidade, seja intratável e injusto? Glauco, não é possível. Sócrates, observando a alma propensa para a filosofia e aquela que não o é, se poderá constatar se ela é, desde jovem, justa e branda, ou insociável e intratável? Glauco, precisamente. Sócrates, nem haverá de deixar de lado esse elemento, acho. Glauco, qual? Sócrates, se mostra facilidade ou dificuldade em aprender. Você poderia esperar que um homem tenha deveras amor por aquilo que faz contra a vontade com pouco êxito? Glauco, seria impossível. Sócrates, poderia adquirir alguma ciência quem não se recorda de nada do que estuda ou que nada conseguisse reter? Glauco, de que jeito? Sócrates, você não acha que trabalhando em seu resultado acabaria por sentir desgosto e ódio de si próprio e do estudo? Glauco, claro que sim. Sócrates, não haveríamos, portanto, de enumerar entre as almas filosóficas uma alma que tudo esquece, ao contrário, preferiríamos que fosse rica de memória. Glauco, correto. Sócrates, de qualquer modo, poderíamos afirmar que uma alma destituída de elegância e de harmonia está sempre inclinada aos excessos. Glauco, por certo. Sócrates, e você acha que a verdade pende para a justa medida ou para os excessos? Glauco, para a medida, moderação. Sócrates, vamos procurar, portanto, um intelecto dotado também de medida e de elegância, cuja propensão natural o conduza sem expor-se à essência de cada ser. Glauco, sem dúvida. Sócrates, mas para a alma que pretende participar do ser em medida adequada e perfeita, não lhe parece que cada uma das qualidades que enumeramos seja indispensável e decorrente de todas as outras? Glauco, mais que indispensável, certamente. Sócrates, como se poderia, portanto, criticar uma atividade que não se conseguiria jamais exercer bem sem estar dotado naturalmente de memória, de vontade de aprender, de generosidade, de elegância, sem possuir uma afinidade íntima com a verdade, com a justiça, com a coragem, com a temperança? Glauco, nem o próprio Momo encontraria algo a repreender. Sócrates, você não confiaria a esses homens que se tornaram perfeitos pela cultura e pela maturidade o governo da república e somente a esses? 3. Admanto. Essas razões são realmente irrefutáveis, mas é o costumeiro efeito que você cria sobre os ouvintes. Pouco versados na arte de perguntar e naquela de responder, a cada nova pergunta são levados a distanciar-se do problema central. Como no final da discussão esses desvios se acumularam, eles acham que seu fracasso foi enorme e contrário às suas primeiras afirmações. Como os maus jogadores de damas são imobilizados pelos mais hábeis e não sabem mais que peça mover, assim também esses no final são imobilizados e reduzidos ao silêncio nesse outro jogo de damas, não com as peças, mas com as palavras. Na verdade, este é o único resultado. Digo isto a propósito do problema atual, porque se poderia objetar que, mesmo sendo impossível replicar com palavras a cada uma de suas perguntas, observa-se na realidade que os que se deram à filosofia sem a intenção de completar sua educação enquanto jovens e depois largar os estudos, mas continuando por longo tempo durante a vida, se tornarem em sua maioria indivíduos estranhos, para não dizer de todo intoleráveis, e mesmo aqueles que parecem os mais equilibrados nessa atividade e que você exalta como o único resultado que conseguiram foi o de se tornarem inúteis em suas cidades. Sócrates, então você acha que quem assim fala não seja sincero? Admanto, não sei, gostaria de ouvir o seu parecer. Sócrates, pois fique sabendo que esses, segundo o meu modo de ver, dizem a verdade. Admanto, mas então, com que fundamento se pode dizer que os estados não haverão de se livrar dos males que os afligem antes que sejam governados pelos filósofos que acabamos de reconhecer que são inúteis? Sócrates, a essa pergunta respondo com uma comparação. Admanto, parece-me que você não costuma exprimir-se por comparações. 4. Sócrates. Muito bem, foi você que me envolveu numa discussão por certo espinhosa e ainda tenta me tornar vítima de seus gracejos. Escute, porém, essa comparação e haverá de compreender melhor ainda o quanto me custa discorrer sobre semelhantes coisas. O modo de tratar os homens mais equilibrados no estado em que vivem é mais duro que qualquer outro. Ninguém no mundo é tratado assim. Para traçar um quadro que sirva também de defesa, é preciso recolher elementos de objetos diversos, como os pintores misturam diversas espécies e pintam animais metade bode, metade cervo e outros monstros desse tipo. Imagina,
pois, uma cena como essa em muitos navios, ou num só. Um comandante mais alto e mais robusto que toda a tripulação, mas um tanto surdo e míope, dotado de escassos conhecimentos náuticos. Marinheiros em briga entre si para dirigir o navio, sendo que cada um deles reclama para si a função sem jamais ter aprendido a arte da navegação, nem está em condições de dizer com qual mestre e em que circunstâncias aprendeu alguma coisa, afirmando ao contrário que ela não pode ser aprendida. Além de estarem todos prontos a matar quem se arrisca a discordar, eles cercam o comandante, pressionando-o sempre mais insistentemente para que lhes entregue o comando. Os que se sentem preteridos matam e lançam ao mar os que foram preferidos. Depois, inutilizam o comandante, embebedando-o com licor, com vinho ou qualquer outra bebida, e se apoderam do navio. Passam a comer e a beber, consumindo as provisões, e navegam como podem navegar pessoas desse tipo. E mais, elogiam e chamam de verdadeiro marinheiro e comandante, experiente em náutica, qualquer um que esteja em condições de ajudá-los a usurpar o comando, usando para com o comandante a persuasão ou mesmo a violência. Quem não os ajuda é ofendido como inútil, e sequer tem em mente que um verdadeiro comandante tem de observar o ano, as estações, o céu, os astros, os ventos e tudo o que se refere à sua arte. Pouco se lhes dá que alguns estejam de acordo e outros não, nem acreditam que seja possível aprender a teoria e a prática da pilotagem e depois exercer concretamente o comando. Se isso viesse a acontecer num navio, você não acha que um verdadeiro comandante seria chamado pela tripulação de nave reduzida a tal estado de lunático, falastrão e inútil? Admito, certamente. Sócrates. Por isso não acho que você teria necessidade de analisar os detalhes dessa comparação para compreender que a mesma representa os comportamentos dos diversos estados com relação aos verdadeiros filósofos. De certo, você captou o meu pensamento. Admito, claro que sim. Sócrates. Primeiramente, portanto, transmita essa comparação aos que se maravilham que nos estados os filósofos não são tratados com honras e tente convencê-los de que seria muito mais surpreendente que ocorresse o contrário. Admito, eu vou fazer isso. Sócrates, pode dizer também que eles têm razão ao constatar que os filósofos mais equilibrados são tratados como inúteis para a sociedade. Diga-lhes, porém, que essa situação deve ser atribuída aos que não se servem deles e não às pessoas equilibradas. Porque é natural que o comandante se ponha a rogar aos marinheiros que acatam seu comando ou que os sábios devam bater à porta dos ricos. Quem falou tal bobagem se enganou. Na realidade, quem está doente, rico ou pobre, é que deve bater à porta dos médicos e quem tiver necessidade de guia deve procurar quem possa guiá-lo. Quem governa não deve mendigar aos súditos para que se deixem governar por ele se realmente tiverem necessidade disso. Você não haverá de errar, contudo, se comparar os políticos atuais aos marinheiros que descrevemos há pouco e que consideram inúteis e lunáticos os verdadeiros comandantes. Admito. Perfeito. Sócrates, esta é a razão pela qual não é fácil que o comportamento melhor seja apreciado por aquele que se comporta do modo exatamente oposto. Mas o descrédito maior e mais veemente que a filosofia prova vem dos que se dizem filósofos, mas não o são. Como você lembrava, estes fazem com que os inimigos da filosofia sustentem que os que a ela se dedicam são no mais das vezes desonestos e que as pessoas mais equilibradas se demonstram inúteis. Reconheci que essa sua afirmação era bem fundada, não foi assim? Admito, sim. 5. Sócrates. Esclareceremos, pois, a causa pela qual os filósofos equilibrados são inúteis? Admito, sim. Sócrates. Gostaria que explicássemos agora o motivo pelo qual quase todos os filósofos são desonestos, mostrando, se possível, que a culpada disso não é a filosofia? Admito, gostaria muito. Sócrates, vamos, portanto, retornar ao ponto em que descrevíamos o caráter de um homem de futuro honesto e, a partir daí, vamos retomar a discussão. Se você se lembrar, atribuíamos a ele, sobretudo, o esforço contínuo e total para ser sincero, porque um impostor não pode participar da verdadeira filosofia. Admito, exato, era assim que o dizíamos. Sócrates, mas essa ideia não se encontra em evidente contraste com o que se pensa hoje sobre o filósofo? Admito, sem dúvida. Sócrates, seria defender mal a filosofia afirmar que aquele que realmente ama a cultura está naturalmente pronto a lutar pela essência e não contemporiza sobre a multiplicidade dos objetos a que se atribui a existência. Ao contrário, vai infalivelmente além e sem renunciar a seu amor antes de ter chegado à essência de cada uma das coisas como um instrumento apropriado da alma, apropriado enquanto a fim, e depois de ter atingido o verdadeiro ser e a ele estiver unido, gera a inteligência e a verdade, e depois ainda conhece, vive e se nutre realmente, e só então, não antes, terão fim as suas dores como que de parto? Admito, essa seria a melhor das defesas? Sócrates, esse homem poderia amar a mentira ou pelo contrário a odiaria?
Adimanto, sem dúvida, odiá-la-ia. Sócrates, não poderíamos dizer jamais, creio, que a verdade como guia tem em seu segmento o coro dos vícios? Adimanto, certamente que não. Sócrates, ao contrário, deve-se supor que a siga é um caráter sadio e justo, dotado também da temperança. Adimanto, é verdade. Sócrates, que necessidade há de enumerar novamente o coro das outras virtudes pertinentes a uma natureza filosófica? Você deve se lembrar que as identificamos na coragem, na generosidade, na facilidade de aprender, na memória. Foi quando você rebateu que qualquer um estaria necessariamente de acordo com as nossas palavras, mas que, abstraídas estas, poderia dizer com relação àqueles de quem estamos falando que alguns são inúteis e a maioria é de toda corrompida. Examinando, contudo, a causa dessas acusações, chegamos a nos perguntar por que a maioria seria desonesta e por isso retornamos e definimos novamente a natureza dos verdadeiros filósofos. Adimanto, exato. 6. Sócrates. É preciso, porém, estudar a razão pela qual essa natureza se corrompe, porque em muitos perece e somente em poucos se conserva. Exatamente naqueles poucos que são considerados são não desonestos, mas inúteis. Depois passaremos a analisar as características dos falsos filósofos, quem são e qual o seu objetivo, inapropriado e superior às suas forças, porque andam cometendo erros de todo tipo, difundindo o descrédito do que você falava com relação à filosofia. Não está de acordo? Adimanto. De que corrupção você fala, Sócrates? Vou tentar me explicar como puder. Acho que qualquer um reconhece juntamente conosco que uma tal natureza, dotada de todos os predicados que lhe atribuímos há pouco, indispensáveis para um perfeito filósofo, raramente surge entre os homens e tais pessoas são pouco numerosas, não acha? Adimanto, sem sombra de dúvida. Sócrates, embora poucos em número, numerosas e poderosas as causas que concorrem para a corrupção. Adimanto. Quais? Sócrates, a afirmação mais surpreendente talvez seja de que cada uma das virtudes mencionadas pode corromper a alma e desviá-la da filosofia. Refiro-me à coragem, à temperança e a todas as outras que citamos. Adimanto, afirmação devera surpreendente. Sócrates, mas também outras coisas todos chamamos bem materiais, corrompem e desviam como a beleza, a riqueza, a força física, as relações sociais e assim por diante. De certo, agora você pode fazer uma ideia do que pretendo dizer. Adimanto, sim, mas gostaria de ouvir uma explicação mais detalhada. Sócrates, tente enquadrar corretamente todos esses elementos em seu conjunto, e não resta dúvida, não lhe vai parecer estranho nosso discurso acerca disso. Adimanto, de que modo devo proceder? Sócrates, sabemos que uma semente de planta ou um filhote de animal privados de nutrição, do clima e do local apropriados, quanto mais rigorosos, mais sofrem com essas privações, porque na realidade o mal é mais nocivo ao bem do que ao que não é bem nem mal. Adimanto, isso é verdade. Sócrates, parece-me, portanto, lógico que uma natureza melhor em condições inapropriadas tem um resultado pior que uma natureza medíocre. Adimanto, é verdade. Sócrates, de igual modo, Adimanto, podemos dizer que as almas mais dotadas são as que se tornam piores sob influência de uma má educação. Você acha, por acaso, que os grandes crimes e a maldade consumada procedem de um caráter medíocre antes que de um caráter excelente corrompido pela educação errada? Por outro lado, você acha que uma natureza fraca poderia alguma vez ser capaz de produzir grande bem ou grande mal? Adimanto, concordo e acho que não. Sócrates, então, uma natureza filosófica, como a definimos, se tiver educação apropriada, a meu ver, se desenvolverá necessariamente e atingirá o ápice da virtude. Se, no entanto, for semeada e plantada em terreno inadequado, terá resultado oposto, a menos que um Deus a salve. Você também, como povo, pensa que há jovens corrompidos pelos sofistas e que esses sofistas, corruptores, são em sua grande maioria cidadãos privados? O maior sofista, porém, não é exatamente aquele que assim fala, visto que é capaz de formar e educar de modo pleno como quiser jovens e velhos, homens e mulheres? Adimanto, e quando fazem isso? Sócrates, quando, sentados todos juntos em assembleia, ou nos tribunais, ou nos teatros, ou no campo, ou ainda em qualquer outra reunião pública, censuram ou aprovam com grande rumor uma palavra ou um fato, sempre de modo exagerado, gritando e batendo os pés de tal modo que os rochedos e o local em que se encontram ressoam e redobram o estrondo das lamentações e dos elogios. Em tal caso, que efeitos isso produz no coração de um jovem? Que educação particular poderia resistir e não naufragar sob lamentos e elogios como esses, sem se deixar arrastar ao sabor da corrente? Não acabará por aprovar o que todos aprovam e por adquirir os mesmos hábitos e se tornar um deles? Adimanto, é absolutamente inevitável, Sócrates, que isso ocorra. 7. Sócrates, e no entanto não falamos ainda da aprovação maior. Da aprovação maior. Adimanto, qual? Sócrates, aquela concreta que esses preceptores e sofistas acrescentam às palavras, quando não conseguem convencer. Você não sabia que castigam quem se mostrar relutante com a desonra, com multas e com a morte? Adimanto, claro que sei. Sócrates, que outro sofista, pois, que educação particular você acha que poderia se opor com sucesso contra esses? Adimanto,
Ninguém o poderia. Sócrates: certamente que não, e seria suprema tolice tentá-lo. Não houve, não há e não haverá jamais uma pessoa educada na virtude que possa combater a educação ministrada por esses. Pelo menos uma pessoa humana, porque, respeitando o provérbio, se deve excetuar, uma pessoa divina. Uma pessoa humana, porque, respeitando o provérbio, se deve excetuar uma pessoa divina. É preciso convir que, numa situação política semelhante, o pouco que se salva e se torna o que deveria se tornar, pode-se muito bem dizer que se salva por vontade divina. Adimanto, eu também não posso pensar diversamente. Sócrates: aqui está mais um ponto em que você poderá concordar comigo. Adimanto, qual? Sócrates: cada um desses cidadãos privados mercenários, com fama de perigosos sofistas, outra coisa não faz senão ensinar os princípios professados pelo povo em assembleia, e a isso eles chamam sabedoria. Tal como, se alguém tivesse estudado os impulsos e os desejos de um animal por ele criado robusto e forte, por isso soubesse como aproximar-se dele, como tocá-lo, em quais momentos e com quais estímulos poderia torná-lo mais irascível ou mais manso, quais sons o animal teria o hábito de emitir em cada circunstância, e quais chamados de outros o tornariam mais manso ou mais furioso, e se todos esses conhecimentos adquiridos por sua longa convivência com o animal fossem por ele chamados sabedoria, e se pusesse a ensinar como se dominasse a técnica, muito embora nada saiba sobre as ideias e os desejos do animal, se bons ou maus, se bonitos ou feios, justos ou injustos, apesar disso, avaliasse tudo isso com base aos instintos desse grande animal, a seus agrados e a sua ira, sem ter outra noção a respeito, e ainda achasse bom e justo inevitável, sem ter compreendido e sem ser capaz de indicar a outros a natureza daquilo que é inevitável e a do que se refere ao bem. Um homem assim, por Zeus, não lhe pareceria um educador um tanto estranho? Adimanto, bem estranho. Sócrates: você poderia ver alguma diferença entre este e aquele que acha que sabedoria é conhecer o que agrada, ou não, em relação à pintura, à música ou à política, ao povo variado reunido em assembleia? Quem se mistura ao povo para lhe mostrar uma poesia, uma obra de arte ou um projeto político, se torna escravo da maioria mais que o necessário, e a assim chamada necessidade de Diomedes o obriga a fazer o que agrada a eles. Fosse isso bom e realmente belo, você já ouviu alguma vez que eles o explicassem de maneira que não fosse ridícula? Adimanto, não ouvi, e acredito que jamais haverei de ouvi-lo. 8. Sócrates: agora que você compreendeu tudo isso, atente para outro ponto. Seria possível que alguma vez o povo admita a existência do belo em si, distinto das muitas coisas belas, e de qualquer coisa em sua essência, distinta das muitas coisas singulares? Adimanto, acho que não. Sócrates: logo é impossível que o povo seja filósofo? Adimanto, sim, é impossível. Sócrates: logo é necessário que quem se dedica à filosofia seja desaprovado pelo povo? Adimanto, é necessário. Sócrates: como também por aqueles cidadãos privados que se misturam com o povo para agradá-lo? Adimanto, evidente. Sócrates: então qual solução você encontra que permita a uma natureza filosófica de perseverar até o fim, coerente em seu comportamento? Pense bem lembrando as premissas, pois admitimos que tal natureza dotada de facilidade para aprender de memória, de coragem, de generosidade. Adimanto, sim. Eu vou precisar ir ao banheiro ali. Logo, Sócrates, uma pessoa semelhante não haveria de se distinguir desde a infância, sobretudo se seu corpo crescer de modo adequado com o espírito? Adimanto, sem dúvida. Sócrates: chegando à idade adulta, os parentes e os concidadãos não gostariam de servir-se de seus talentos para realizar os interesses deles? Adimanto, como não? Sócrates: por isso deverão cumulá-lo de honrarias e homenagens, prevendo de antemão e adulando seu prestígio futuro. Adimanto, geralmente é o que acontece.
Sócrates, o que você acha, porém, que há de fazer um homem semelhante entre gente desse tipo, sobretudo se for de grande cidade, e se gozar de riqueza e nobreza, além de ser fisicamente belo e esbelto? Não se deixará arrebatar pelas mais loucas esperanças, achando-se capaz de conduzir a políticas dos gregos e dos bárbaros? Não se encherá de arrogância alimentada por pensamentos de soberba e vanglória? Admanto, por certo, Sócrates, se em tais condições se aproximasse dele alguém e lhe dissesse tranquilamente a verdade, isto é, que ele não possui o bom senso necessário e que este não se adquire sem um empenho total, você acha que aquele, submerso por tantos vícios, o haveria de escutar facilmente? Admanto, longe disso. Sócrates, pensando que, ao contrário, e graças à sua boa índole e à simpatia que tem pelos discursos, fosse ele levado a segui-los, mudando e cedendo às atrações da filosofia que fariam, a seu ver, as pessoas a ele na iminência de perder a sua companhia e as vantagens decorrentes. Não fariam qualquer coisa, não diriam de tudo para dissuadi-lo e para reduzir à impotência seu conselheiro, armando-lhe ciladas em segredo e em público e arrastando-o aos tribunais? Admanto, é inevitável que assim aconteça. Sócrates, como se pode esperar, pois, que um indivíduo desse se torne filósofo? Admanto, nem há que esperar. 9. Sócrates, pode notar, portanto, que não deixávamos de ter razão ao dizer que também as virtudes de uma índole filosófica, se acompanhadas por uma má educação, em certa medida, são responsáveis pelo desvio de tal vocação, como os chamados bens de fortuna, a riqueza e toda outra vantagem similar. Admanto, sim, e tínhamos razão. Sócrates, esta é, caro amigo, a ruína e a grande corrupção da natureza mais dotada da melhor vocação, que, como dissemos, é muito rara. Entre esses indivíduos surgem os piores responsáveis pelas piores calamidades do Estado e dos concidadãos, mas também os autores dos maiores benefícios, se a sorte os conduz na direção certa. Pelo contrário, uma índole medíocre jamais faz qualquer coisa de extraordinário para ninguém, nem aos cidadãos privados, nem ao Estado. Admanto, tem toda a razão. Sócrates, esses homens que se desinteressam totalmente por alcançar a função vital para a qual haviam nascido, deixando a filosofia só e abandonada, vivem uma existência inapropriada e falsa, enquanto se aproximam da filosofia como se essa fosse órfã de pais, outras pessoas indignas para desonrá-la e conferir-lhe aquela má fama de que falava também você, ou seja, de que dentre seus cultores alguns não servem para nada e a maioria merece todo tipo de castigo. Admanto, de fato, é o que se diz, Sócrates, e não sem fundamento. De fato, homens de nenhum valor, à vista daquela praça desocupada, mas cheia de nomes e aparência deslumbrante, deixam com prazer a sua profissão obscura para se lançar à filosofia, como quem sai da prisão para se refugiar no templo. E estes são exatamente os mais hábeis em seu ofício. Apesar do abandono a que está reduzida, a filosofia é, no entanto, de maior prestígio que as demais artes e muitos, ambiciosos, mas mal dotados, quase mutilados fisicamente pelo exercício das artes e ofícios, acabrunhados e degradados espiritualmente pelos trabalhos manuais, exatamente por esse prestígio aspiram a ela. Não é assim, por acaso? Admanto, por certo. Sócrates, não lhe parece que se assemelha a um escravo calvo e baixo que se enriqueceu e que mal se livrou dos cepos, vai às termas para se lavar, endossa vestes novas, aprumado como se fosse um noivo, e corre para casar com a filha do patrão pobre e abandonado? Admanto, não há qualquer diferença. Sócrates, que filhos, se não bastardos e fracos, haveriam logicamente de nascer de tal união? Admanto, é quase inevitável. Sócrates, e quando indivíduos indignos da cultura se aproximam dela sem terem direito, que pensamentos e opiniões poderiam produzir senão sofismas para chamá-los por seu verdadeiro nome? Certamente nada de nobre, nada que fosse produto de uma inteligência genuína. Admanto, exatamente. 10. Sócrates, o número dos dignos pretendentes à filosofia é muito estrito, Admanto. Talvez uma natureza bem educada cuja nobreza tenha sido conservada pelo exílio e que permaneceu fiel a si mesmo por falta de corruptores, ou uma grande alma nascida em pequeno estado que menospreza os negócios de seu estado, e talvez também por um pequeno número de pessoas que justamente desprezam sua profissão e com boas qualidades se voltam para a filosofia. Poderia haver aqueles que são refriados como nosso amigo Teages. Tudo conjurou para afastá-lo da filosofia, mas sua precária saúde o reteve, impedindo-lhe de participar da política. Nosso freio, o sinal do gênio 1, não vale a pena citá-lo, porque quase nenhum outro o teve no passado. Quem faz parte desses poucos e tem saboreado a doçura e a felicidade de tê-lo, compreende de modo profundo a loucura do povo e o fato de que nenhum homem político, a bem da verdade, nada faz de sensato e que não existe aliado em que apoiar-se para socorrer a filosofia. Mas como um homem caído no meio das feras não quer contribuir com suas injustiças e incapaz de se opor a tanta selvageria, antes de poder ser útil à sociedade e a seus amigos, morre inútil para consigo e para os outros.
Levando em consideração tudo isso, ficando tranquilo e cuidando de si mesmo, como um homem que se abriga sob um muro da poeira e da chuva tangidas por um vento tempestuoso, vendo os demais cheios de ilegalidade, se contenta em viver livre da injustiça e da impiedade dessa existência e esperar sereno, benevolente e cheio de esperança pela libertação. Adimanto. E partir assim dessa vida não seria êxito de pouca expressão, Sócrates, mas nem da maior, se não tiver conseguido o governo que merecia. De fato, se o conseguir, se tornará ainda maior e junto dos próprios interesses salvará também a causa comum. 11. Sócrates, parece-me ter esclarecido de modo suficiente a razão pela qual a filosofia foi caluniada. Você teria algo mais a acrescentar? Adimanto, nada. Mas entre as formas de governo atuais, qual a seu ver, melhor convém a filosofia? Sócrates, nenhuma. Lamento precisamente porque entre as constituições atuais nenhuma é conforme à natureza da filosofia. Por isso ela se altera e se corrompe. Como uma semente exótica lançada em terra imprópria se torna ineficaz e sofre a influência do solo em que caiu, assim também essa natureza não conserva as próprias características, mas se transforma em outra. Se ao contrário, encontrar uma constituição melhor, correspondendo à sua própria excelência, então mostrará que essa natureza filosófica era realmente divina, ao passo que todos os demais caracteres e comportamentos eram somente humanos. Certamente você haverá de me perguntar qual seria esta constituição. Adimanto, você se engana. Não queria lhe perguntar isso, mas se ela é idêntica ou diversa daquela que expusemos ao fundar o nosso Estado. Sócrates, é a mesma, mas com uma diferença. Já afirmamos anteriormente que teria sido necessário existir no Estado uma autoridade que se inspirasse no mesmo princípio de governo em que se inspirava a obra de legislador a que você se referia. Adimanto, sim, falamos disso. Sócrates, esse problema, contudo, não foi esclarecido de modo suficiente. Eu tenho minhas objeções com que vocês haviam demonstrado que o caminho era longo e difícil. O resto também não é nada fácil de ser explicado. Adimanto. O quê? Sócrates, das medidas que o Estado deve tomar para que a filosofia não venha a perecer. Sim, todos os grandes empreendimentos são arriscados, e como diz o provérbio, as coisas belas são deveras difíceis. Adimanto, vamos, pois, completar a demonstração, esclarecendo também esse ponto. Sócrates, talvez seja impedido pela incapacidade, mas não pela má vontade. Se você me acompanhar, verá a minha coragem. Observe com quanto entusiasmo e audácia me disponho a dizer que o Estado deve ocupar-se da filosofia da maneira oposta ao que se faz no momento atual. Adimanto, em que sentido? Sócrates, aqueles que se ocupam de filosofia hoje são rapazes que mal saíram da infância e que ainda não têm amplo domínio sobre a economia e os negócios. Apenas se aproximam da parte mais difícil, a abandonam. Apesar disso, são considerados hábeis em filosofia. A meu ver, a parte mais difícil da filosofia é a dialética. Quando depois, mesmo impelidos por outros, se dispõem a escutar algumas discussões filosóficas, pensam que estão fazendo uma grande coisa, mesmo que convencidos que a filosofia deve ser tomada como passatempo. Ao atingir a velhice, se apagam quase todos como o sol de Heráclito, com a diferença que, uma vez extintos, não se reacendem nunca mais. Adimanto, o que é preciso fazer então? Sócrates, exatamente o contrário. É preciso que os meninos e os jovens se apliquem à cultura e ao estudo da filosofia de acordo com a sua idade. Na adolescência é preciso praticar a educação física, porque nessa idade crescem e se tornam homens, e uma boa educação física colabora de modo válido com a filosofia. Mais tarde, quando o espírito começa a amadurecer, é preciso dedicar mais tempo a ele. Quando a força física começa a diminuir, tendo de se afastar da política e da guerra, então é preciso procurar pastagens em liberdade, como animais sagrados, sem qualquer outra ocupação obrigatória para viver uma vida feliz e depois da morte coroar a vida aqui vivida com um destino adequado no além-túmulo. 12. Adimanto. Parece-me, Sócrates, que você foi tomado realmente pelo ardor ao falar, mas acho que muitos de seus ouvintes haverão de colocar suas objeções com um ardor ainda maior, porquanto não estão em nada dispostos a deixar-se convencer por você, começando por Trasímaco. Sócrates, não tente criar animosidade entre mim e Trasímaco. Mal nos tornamos amigos e mesmo antes éramos apenas adversários. Certamente não haveremos de poupar nenhum esforço para convencer tanto a ele como aos outros, ou pelo menos para ser-lhes algo útil em relação à outra vida, quando haverão de nascer e ouvir discursos como os nossos. Adimanto, que breve adiamento. Sócrates, um nada se comparado à eternidade. Não é de se surpreender, pois, que tais discursos não encontrem guarida em muitas mentes, porquanto ninguém os viu ainda confirmados pela realidade. Parece que outros foram vistos se concretizarem, semelhantes entre si pelos artifícios, mas não espontâneos como os meus. Jamais, porém, foi visto um homem vivendo segundo a virtude na prática e na teoria até o mais alto grau da perfeição ser colocado à testa de outro estado semelhante ao nosso, nem um só, nem muitos. Você não acha? Adimanto, certo que não. Sócrates, tampouco, cara amiga, escutaram bastante discursos belos e nobres, capazes de investigar a verdade com absoluta concentração por amor ao saber, discursos despidos de vãos ornatos e puras sutilezas que nada mais visam senão o prestígio e a mera disputa nos processos públicos e nos debates privados. Adimanto, isso também é a pura verdade. Sócrates, por isso mesmo prevendo com temor essa ignorância, mas premidos pela verdade, ousamos afirmar que nem cidade, nem constituição de Estado, nem indivíduos haverão de atingir a perfeição
antes que alguém obrigue aqueles poucos filósofos que ora são considerados não desonestos, mas inúteis, a tomar as rédeas do Estado, e o Estado a lhes obedecer, ou antes que nos reis atuais, ou em seus filhos uma inspiração divina, infunda o amor pela verdadeira filosofia. Acho que seria como que absurdo pensar que uma das duas hipóteses, ou ambas, não possam se verificar. Caso contrário, seríamos ridicularizados com razão, como se estivéssemos expondo simples quimeras, não é assim? Adimanto, é assim mesmo, Sócrates. Se, pois, jamais aconteceu no decorrer dos séculos passados que uma necessidade obrigasse os grandes filósofos a se ocupar do Estado, ou se nos dias de hoje isso pudesse ocorrer numa terra estrangeira, longe de nossos olhos, ou se deverá acontecer no futuro, poderemos então dizer que existiu, existe ou existirá um governo como o nosso, quando reinar no Estado a musa da filosofia. Porque não é impossível que isso ocorra e nem estamos aqui fabricando fantasias, conquanto reconheçamos também nós que é difícil. Adimanto, eu também sou do mesmo parecer. Sócrates, mas você não vai acrescentar que o povo não é da mesma opinião? Adimanto, talvez. Sócrates, caro amigo, não acuse a multidão. As pessoas irão mudar de ideia se você não se irritar com elas, mas as acalmar, libertando-as dos preconceitos contra a cultura, mostrando-lhes o que você quer dizer quando fala de verdadeiros filósofos e definindo, como o fez há pouco, a sua natureza e seu comportamento, a fim de que não pense que você está falando das pessoas que elas pensam. Convencidos disso, mudarão de ideia e darão outro tipo de resposta. Você acredita por acaso que alguém fique furioso com quem não se enfurece ou inveja quem não tem inveja e é meigo? Eu o previno afirmando que caracteres intratáveis assim se encontram em poucas pessoas e não entre a multidão. Adimanto, também penso da mesma forma. Sócrates, você não haveria de admitir, portanto, que a desconfiança do povo para com a filosofia é provocada pelos intrusos que entram para criar uma confusão indecente, insultando-se e odiando-se reciprocamente e colocando sempre questões pessoais sem se preocuparem com a dignidade da filosofia? Adimanto, claro que sim. Sócrates. 13. Sócrates. Na verdade, Adimanto, quem está inteiramente ocupado em contemplar a essência das coisas não tem sequer tempo para se envolver com as vicissitudes humanas e encher-se de inveja e rancor, acabando por litigar com os próprios semelhantes. Pelo contrário, ele se dá a contemplar objetos ordenados e imutáveis e que, longe de se prejudicarem uns aos outros, estão todos sob a ordem e a razão, e por isso os imita e se conforma quanto possível com eles. Ou você acha possível não imitar aquilo de que alguém se aproxima com amor? Adimanto, não, acho impossível. Sócrates, logo, o filósofo que vive próximo do que é ordenado e divino, torna-se quanto seja possível um homem ordenado e divino. Entre o povo, no entanto, subsistem muitos preconceitos. Adimanto, com certeza. Sócrates, isso implica que, se for inevitavelmente induzido a inserir nos costumes humanos, públicos ou privados, aquilo que considera altivo, em vez de se limitar à própria perfeição, você acha que esse seria um mau mestre de temperança e de qualquer outra virtude social? Adimanto, de jeito nenhum. Sócrates, se o povo se der conta que dizemos a verdade a respeito do filósofo, continuará a hostilizar os filósofos e desconfiará de nossa afirmação de que o Estado não pode prosperar se não tiver sido projetado por artistas que se sirvam de um modelo divino? Adimanto, não se tornarão hostis se compreenderem isto. Mas qual é o projeto de que você fala? Sócrates, como tela de seu esboço, tomariam o Estado e seus costumes e como primeira tarefa nada fácil teriam de tentar limpá-la. Você bem sabe que, diferentemente dos outros, não gostariam de se preocupar com cada cidadão em particular, nem com o Estado, nem redigir leis antes de considerarem totalmente limpa essa tela ou de tê-la tornado assim eles mesmos. Adimanto, está certo. Sócrates, depois disso não haveriam de esboçar o plano da Constituição? Adimanto, por certo. Sócrates, em seguida, a meu ver, lhe aplicariam as cores, volvendo os olhos para duas direções. Primeiro para o que é por natureza justo, belo, sábio e assim por diante. Depois para o que podem realizar humanamente, misturando e fundindo entre os costumes humanos a cor natural, baseando-se naquele princípio que subsiste no homem que também Homero considera divino e semelhante aos deuses. Adimanto, correto, Sócrates. Acho que por vezes haveriam de apagar e por vezes haveriam de mudar a cor até conseguir tornar na medida do possível divinas as características humanas. Adimanto, sem dúvida, esse esboço haveria de se tornar extremamente belo. Sócrates, estaríamos, portanto, em condições de persuadir aqueles nossos ferrenhos opositores, dos quais você falava há pouco, de que um homem capaz de esboçar a constituição de um Estado seria aquela mesma pessoa que havíamos recomendado antes e contra quem tanto se haviam indignado ao ver que a ela confiávamos o Estado?
Ouvindo repetir isso sob esta forma, não haveriam de se aplacar um pouco? Adimantro, acredito que muitos, se forem sábios. Sócrates, que objeção poderiam fazer? Que os filósofos não gostam do ser e da verdade? Adimantro, seria um absurdo. Sócrates, que sua natureza não se aproxima daquele excelente princípio que expusemos? Adimantro, nem isso poderiam objetar. Sócrates, que tal natureza, exercendo as funções adequadas, não chegaria a ser perfeitamente boa e filosófica quanto outras? Haveriam de dizer que aqueles indivíduos que excluímos poderiam chegar a isso? Adimantro, com certeza não. Sócrates, haveriam de persistir em seu ódio se dissermos que até o dia em que a raça dos filósofos não se tornar senhora do Estado, não haverá remédio para as desgraças que atingem o Estado e os cidadãos, nem poderá vir a ser realidade a Constituição que estamos planejando teoricamente. Adimantro, não, quase certamente vão se aborrecer menos. Sócrates, você quer que suprimamos este menos e passemos a considerá-los já persuadidos e aplacados a tal ponto que possam declarar-se favoráveis a nós, mesmo que seja por mera discrição? Adimantro, de acordo. Bom, vou parar por aqui, pessoal. Página 223 do livro, parte 14, não é isso? É isso mesmo. Não, 13. Na próxima leitura vai ser a parte 14, tá? E aí eu vou tentar ler da página 223 até... Oxi, grande assim? Até a página 260. Caramba, vai demorar, hein? Com certeza aqui vai ser uma leitura de mais de 1 hora. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!